Bom, pessoal, esse vídeo de hoje, tá, é sobre leis de Newton. Isaac Newton, foi considerado um gênio do século XIX. Então, as três leis que receberam o seu nome, basicamente, são essas daqui. Primeira lei de Newton é também chamada de inércia. A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer no seu estado inicial. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele está parado, ele tende a continuar parado, a não ser que tenha uma outra força que modifique essa situação. Tudo bem? Vamos lá. Segunda lei de Newton é também chamado de princípio da dinâmica. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: as forças resultantes, no caso, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Em outras palavras, se eu tenho um corpo e esse corpo eu aplico uma determinada força, esse corpo ele sofre um aumento da velocidade, inicialmente parado, até adquirir uma aceleração. Então, a força resultante é o produto da massa pela aceleração do corpo. Muito bem. Bom, mas aí tem um pequeno caso particular. Não só ele, tem outros. O caso da força-peso. Bom, quando eu tenho um objeto, esse é solto de uma determinada altura, eu tenho uma força-peso pela aceleração da gravidade. O que é gravidade? É uma força que puxa os corpos para o centro, tá? E o peso, o que é o peso? A força-peso é uma força, é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Beleza. Terceira lei de Newton, nós temos o seguinte. Qual é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, só que em sentidos opostos, sentidos contrários. Tudo bem? Galerinha, professor, mas aí só falatório? Vamos entender na prática como é que funciona? Funciona dessa maneira aqui. Eu coloquei duas questões para a gente se situar melhor. Olha só. Eu tenho aqui, na primeira questão, a resultante das forças que atuam em um objeto, cuja massa é de quanto? 4 kg. Vale 20 newtons. Qual o valor da aceleração do sistema? Eu fiz esse pequeno rabisco de desenho para você entender melhor. Eu tenho aqui um bloco de massa quanto? 4 kg. Eu apliquei nele uma força de 20 newtons. Ele começou a adquirir uma velocidade. Aumentou a velocidade, então apareceu uma aceleração. Tá? Eu quero calcular o valor dessa aceleração. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, consequentemente, quem é minha aceleração? É força dividido pela massa. A força é de 20 newtons, dividido pela massa de 4 kg. Pelo Sistema Internacional de Medidas, se a minha força está em newtons e a massa está em quilogramas, 20 dividido por 4 dá 5. Obrigatoriamente tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Então isso é a aceleração. Vamos ver um outro exemplo. Agora um exemplo de força-peso. Está aqui, segunda questão. Um astronauta com sua vestimenta para ir ao espaço. Vestimenta é a roupa do astronauta. Sendo um peso total de 980 newtons. Considera a gravidade da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da massa? Galerinha, qual é a massa que eu estou me referindo?
nessa questão? A massa do corpo do astronauta mais a massa da roupa do astronauta, da vestimenta dele, tá? Essa é a massa total que eu quero encontrar. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então eu tenho que peso é massa vezes a gravidade. E quem é a massa? É o peso dividido pela gravidade. Quanto é o meu peso? 980 newtons. Quanto é a gravidade? Na Terra, a nossa gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes, para efeito de conta, a gente arredonda para 10. Mas ela, aproximadamente, para ser mais exata e mais precisa, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho 980 dividido por 9,8. Bom, como é que eu faço aqui? 980 por 9,8. Eu acrescento um zero e elimino a vírgula. 98 por 98, 1. Uma vez 98, 98. Para 98, nada. Sobraram 2 zeros. Então eu boto 2 zeros aqui. Resposta sem o quê? Não é a massa que eu estou me referindo? Então é 100 quilogramas. Então a massa do sistema, que é a massa do corpo do astronauta, mais a vestimenta, vale quanto? 100 quilogramas.